Gente, olha só, falar para aquela câmera lá. Satisfação imensa retornar aqui para o podcast do Imperador dos Implantes. E o convidado de hoje foi uma das primeiras pessoas que eu pensei quando a gente começou a pensar no projeto. Porque o objetivo do nosso podcast, gente, é informação democrática, de qualidade, onde a gente fala não só para o público de dentistas, de estudantes, mas para as pessoas em geral que queiram informação um pouco mais densa, né? Informação relevante para o dia a dia da gente. Então, quando eu pensei no podcast, eu pensei, a gente tem que pensar em questões que contemplem um grande número de pessoas e que estejam antenadas com o que a gente vê no dia a dia. Então, o nosso convidado, ele conheço há bastante tempo, tive o prazer de conhecê-lo há muito tempo e sempre vi um cara muito trabalhador, muito jovem, mas já envolvido com a profissão que ele foi só aperfeiçoando e hoje figura como um master, né? Como uma pessoa de fato conhecedora do que ele propõe se falar. Estou aqui apresentando para vocês Paulo Neves, Paulinho, grata satisfação, meu irmão, recebê-lo aqui. Na minha memória, olhando para você nesse momento, me vem um dia que a gente estava lá próximo aos colégios da faculdade, e aí a gente se encontrou, você, não é? Muito habilidoso, sempre foi habilidoso, musicalmente falando, e a gente, né, teve uma sintonia muito boa, um cara sempre foi muito agradável e educado, que é uma característica do Paulinho, né? E não podíamos deixar de trazer você aqui, Paulinho, porque hoje a gente vive um momento muito especial no mundo, né? E a gente vamos trazer para a nossa realidade do Brasil, e especificamente a nossa região, que é uma região pujante, uma região que está crescendo, né? E nós conversávamos em outra ocasião, e você me contou da sua transformação, da sua virada de chave, a sua coragem, né, de deixar um emprego, né, bem remunerado, uma estabilidade que você construiu com muito suor durante muito tempo, e você disse que era o momento de contribuir de outra forma para a sociedade. Então, eu queria que ele se apresentasse, o Paulinho, né? O Paulo Neves hoje, especialista em vendas. Você que está me vendo, não deixa, presta atenção, não para de assistir a gente agora, não. Tá? A gente vai transitar num universo que você vai aprender bastante. Paulinho, fique à vontade, se apresente para o pessoal. E quem é Paulo Neves? Boa noite, meu amigo Davi, né? Davi Jorge, que eu conheço há tanto tempo. A gente já perde até as contas aqui, a gente estava tentando chegar nessa conta. Muito tempo. A música realmente nos conectou, né? E que interessante, né? A música é estado de espírito, né? Verdade, que bom que foi um bom estado de espírito, verdade, né? E a gente se conectou e engraçado, muitas vezes a gente ficava um tempo sem se ver, né? A gente se encontrava e parecia que a gente ia conversar a mesma conexão. Boas amizades e pessoas que têm essa conexão, né, que comungam de ideias semelhantes, isso é muito interessante. Né? Você me falou aqui a presença do Fábio, seu amigo e irmão, né? E isso é muito bom, essas amizades, né? Essa questão de permear energias positivas, eu acredito muito nisso. E energia é importante para o que a gente vai falar. Perfeito. E quem é Paulinho, né? Pois é. Paulo Neves, né? Agora, de uma forma mais, vamos colocar, como empresário, né? Da educação corporativa, do conhecimento, né, corporativo, e o apaixonado por vendas. Eu costumo dizer isso. Minha jornada realmente começou há 28 anos atrás na área comercial, né? Ao começar na área comercial, eu já via paixão ali. Tá? Eu já via, apesar de eu sempre ter um braço para a tecnologia, eu achava que, mais jovem, né, eu chegava assim, eu disse, ou eu vou migrar para a área de tecnologia, e eu pensava em fazer alguma coisa, uma faculdade, inclusive, na área de tecnologia, ou eu vou começar a me descobrir como vendas. E na minha família, na verdade, todos são vendedores. É impressionante isso. Meu pai é representante comercial durante toda a vida. Minha mãe é representante comercial. Minha irmã é representante comercial. Que coisa, cara. Então, assim, venda está na veia da família. Eu tenho vários tios que são vendedores, né? Então, a veia comercial na família sempre foi muito grande, né? E trazendo um pouco para um contexto mais agora, mais recente, como eu falo assim, da segunda fase de Serra Talhada, né? Vamos colocar assim, que eu já tive uma outra passagem em 2001. E aí eu fui agraciado e encontrar essa mulher maravilhosa, a Ariane. Eu quero, inclusive, mandar um beijo para ela grande. Peraí, faz um corte aqui. Fábio, também isso é importante, tem que estar registrado.
Vai de novo. Fala direto para aquela câmera, vai para ela. Vai lá. Eu quero, inclusive, mandar um beijo aqui para minha esposa, que também está nos assistindo aqui. Meus 2 filhos maravilhosos, João, que você conhece também, João e Pedro. Maravilha. Então, assim, o que faz realmente a gente mudar a chave, mudar gatilho, né? Entender, fazer viagem de autoconhecimento, que a gente vai falar bastante hoje aqui, é a questão realmente é família. E isso é a base realmente que nos impulsiona, né? E ficou muito claro para mim, uma vez eu escutei uma fala, eu não me recordo de quem, mas falou que qual o bem mais precioso que a gente tem é o tempo, né? Porque quanto mais tempo a gente tem, mais a gente está próximo das pessoas que a gente ama, né? E quanto mais a gente se reinventa, mais a gente facilita, né, essa conexão com as pessoas que a gente ama. Então, assim, eu percebi que eu tinha que dar esse outro passo, né? E aí foi quando as coisas foram acontecendo. E voltando para a questão de vendas, foi quando conectou toda a questão de eu entender, inclusive, olhando lá para trás, né, Davi? Que assim, quando a gente pensava num vendedor, né? Quando eu falava vendas, né? Quando eu falava a palavra vendas, às vezes assustava, né? Achava que vendedor era aquela pessoa da boa conversa. Existia uma discriminação. Existia. Sou vendedor. Todo mundo achava, já olhava enviesado. Existia. Existia e assim, eu não vou dizer que ainda existe. Lógico que hoje mudou bastante. Graças a né? Deus. Graças a Deus. Mas até certo dia, quando a gente olha assim a palavra lábio, isso soa negativo no meu ouvido, porque quando a gente começa a estudar sobre vendas, eu fiz inclusive uma pós em vendas, né? Quando a gente começa a perceber vendas, que vendas está muito atrelada à questão comportamento e gatilhos, né? Está muito associada à questão neural, inclusive. Sim. E aí a gente começa a perceber que é muito mais profundo o estudo, né? E as pessoas muitas vezes não têm esse entendimento. Bom que a gente vai poder hoje bater um papo sobre isso e falar muito sobre as percepções diferentes das pessoas. E lá atrás trazia muito isso. Eu entendi naquela virada de chave, partindo inclusive da minha mãe, do meu pai, enfim, das pessoas que são grandes vendedores, mas eu entendi que eu precisava me especializar. Isso. E aí eu tive grandes escolas. E aí foi quando tudo começou. Aí veio a primeira escola, foi como representante comercial. Eu comecei com móveis, né? Mas foi curta, eu abri uma apresentação. Logo eu passei no vestibular na Católica. Certo. Na época era contábeis que eu fazia. E aí surgiu a Xerox. Na verdade, não é que surgiu a Xerox, era um sonho de consumo meu trabalhar na Xerox. Eu não sei se você lembra, naquela época, tem uma revista chamada Você S.A. Sim. E a Você S.A., eu acho que era uma das poucas revistas que falava do movimento de mercado naquela época, né? Tinha a economia, tinha uma de economia que não me lembro, que era da mesma editora, né? Momento Econômico, eu acho, e tinha a Você S.A. E naquele momento, eram as 2 revistas que falavam de movimentos na economia. Já se falava de CEO, coisa que era uma coisa já muito nova, né? E aí sempre falava da Xerox, que estava sempre classificada, uma multinacional, empresa americana, e sempre estava entre as 5 melhores empresas para se trabalhar no mundo. Né? Que ela tinha uma pegada diferente, preocupada com a qualidade física do colaborador, a qualidade intelectual do colaborador. Ela tinha todo um conjunto preocupado, e aquilo me chamava a atenção. E eu digo, eu vou trabalhar nessa empresa. E aí eu comecei a jornada, me preparar para isso. Surgiu, né, um que a gente chama de painel seletivo. Certo. E aí, nesse painel seletivo, eu participei com em torno de 39 pessoas para uma única vaga para estagiário de vendas. E aí, você sabe, empresa americana, o inglês tinha que estar afiado, meu inglês não estava tão afiado. Certo. Né? Tem ainda esse desafio, né? Tinha vários desafios. Né? Primeiro, que tinha deles. muita gente boa participando do processo. E segundo, que assim, quando eu cheguei no ambiente já lá do processo, todo mundo já estava conversando inglês. Eu entendia. Você estava ali só. Eu digo. Sim, claro. Claro, yes. Sure. Please, enfim. Yes, no. Isso. E aí o que acontece? Só que eu compreendia bem. O meu inglês de compreensão era bom. De leitura era bom. Só que falar era péssimo. Que era o inglês instrumental. Você compreendia muito bem. Perfeito. Eu tinha o hábito de assistir filme, inclusive, para treinar. Legenda. Isso. E aí eu estava lá, né? Eu digo, cara, eu tenho que me apegar ao que eu tenho de melhor. Que é isso que a gente tem que se apegar. E naquele momento eu comecei a perceber gatilhos em mim. Certo. Como é que a gente... Esse gatilho, o que é o gatilho? Naquele momento eu estava percebendo. Eu digo, olha, se eu ficar muito impressionado com esse ambiente... você já travo. Você vai deixar de explorar aquilo que você... Isso. Seus potenciais. Né? Exatamente. E ali eu já destravei, já fui para cima. E assim, eu fui para cima com tanta energia que eu acho que transcende. Quando a gente acredita realmente, eu digo, cara, isso aqui não abre mão de perder essa parada aqui, não. E aí foi quando aconteceu. Rolou. Na verdade, foram 3 etapas na época. E aí, quando chegou na última etapa, que era com o diretor da filial, o gerente da filial, na verdade,
Tava eu, um cara que era o melhor em inglês que tava, da turma toda lá, que o cara morou fora, inclusive. E aí eu digo, cara, o que é que eu tenho aqui de potencial trazendo para vendas, né? Até porque você se indagado sobre isso, né? Exatamente. Geralmente se indaga nessa questão. E assim, a questão do inglês era muito relacionada ao conteúdo que a gente ia absorver, parte técnica, porque muitos manuais eram em inglês, né? Então, assim, eu digo, opa, para ler, para ler eu tô no jogo, certo, né? E, obviamente, se eu perceber que alguma coisa vai abrir algum espaço para mim para ir para fora, porque como é uma empresa multinacional, você podia surgir oportunidade fora do Brasil. Eu disse, eu vou trabalhar para isso. Isso é uma coisa para mim desenvolver. E na oportunidade, eu falei, inclusive, com o gerente, falei o que ele gostou. A minha sinceridade. De entender os meus pontos fracos. Perfeito. E meus pontos de oportunidade. Eu externei para ele de forma... fracos você podia trabalhar. Exatamente. Eu falei para ele. E minha vontade e o querer de estar ali era tão grande que eu acho que transcendeu realmente. Que ele percebeu. Eu disse, eu vim para cá para ficar. Da mesma convicção que eu estou falando aqui com você, e com a energia que cabia lá na hora, eu falei. Eu acho que aquilo dali mexeu com ele. Mexeu, com certeza. Entendeu? Então, essas convicções ajudam muito. A gente vai bater um papo muito sobre isso também. Beleza. Assim, é bem interessante isso aí. E você trouxe um insight para aquelas pessoas que muitas vezes se sentem fragilizadas em alguns processos de seleção, em algum sonho que está ali guardado, em alguma vontade de empreender, e se coloca muito abaixo do que o mercado, muitas vezes o mercado, né, ele está bem mais competitivo e as pessoas, não, eu não vou entrar por aí porque talvez eu não consiga. E a gente tem que ser teimoso, só que um teimoso consciente das limitações, assim como você foi. Chamado risco calculado. Exatamente, você sabe que você pode chegar, porém, você tem consciência das limitações. E é interessante para você que está nos assistindo, que fique essa lição. Paulo não era talvez o mais adequado nas questões que a Xerox queria por conta do domínio da língua, mas ele tinha o seu valor, o seu brilho. Sim. Isso foi reconhecido porque ele realmente queria. E ele tinha consciência dos pontos fracos. E é uma coisa, Paulo, que a gente vê nos dias de hoje, as pessoas têm vergonha de mostrar os pontos fracos. Todo mundo é top. É verdade. Existe uma frase bem lugar comum hoje que é ou melhor. Ou melhor. Eu digo que não tem ninguém mais ou menos. Não é? Sim, então, eu acho, gente, que assim, para a gente assumir, para a gente realmente ascender e chegar na ponta, chegar entre os melhores, a gente tem que admitir que somos mais ou menos em alguns pontos. Sim. Todos nós somos. E daí a gente tem a consciência de melhorar. Paulo, você tocou aqui no ponto, e assim, eu fico me perguntando, naquele tempo, 2001, exatamente, 2001 que a gente se conheceu, você foi um desbravador, porque você estava lá em Recife e você partiu viajando. E a faculdade ficou como nesse tempo? Que excelente pergunta. E aí, às vezes, vai causar um impacto, assim, surpresa para algumas pessoas. E o que é que acontece? Na oportunidade, eu estava como estagiário aproximadamente um ano e meio, mais ou menos, na época, lá na Xerox. E assim, imagina o estagiário naquela época. Quando eu olhava o meu contra-cheque como estagiário, eu que fazia a questão das comissões de vendedor da Xerox. Quando eu olhava aqui dali, eu disse, meu Deus, imagina os olhos brilhando para aquilo, né? E aí, os vendedores me provocavam muito. Você vai chegar a sua hora. E todo mundo me chamava de estagiário. Estagiário, vai chegar a sua hora. E aí chegou o dia. Foi mesmo. Foi. Quando chegou o dia, né, Vladimir Melo, que inclusive hoje ele está no grupo Jornal do Comércio, hoje ele é o diretor de marketing do Jornal do Comércio, ele foi meu chefe na época. Ele virou para mim e falou assim, eu disse, tenho 2 notícias para te dar. Eu disse, qual é? Uma boa e uma ruim. Eu disse, qual é a boa? Eu disse, você vai ser promovido agora. E qual é a ruim? Ele disse, você vai morar em Serra Talhada amanhã, você vai trancar a faculdade e vai se mudar para Serra Talhada, porque entendia pela questão geográfica, tinha que ser Serra Talhada. Sim. E eu digo, vamos embora. Vamos embora. Nem pensou? Não tinha. É aquela história, você tá se sangrar ali no tonel ali com tubarões ali, meu amigo, você fica. Não tem que pensar, agora vai. Já chegou a hora, pegou. E assim, ele nem me preparou. Você sabia que podia chegar aquele momento. Isso. E ele não chegou para mim assim antes. Depois a gente... Foi assim, paybook. É agora. É agora. E aconteceu outra situação também, que muitas vezes romantizam muito as empresas. E eu lembro bem isso que ele me falou. Ele virou para mim assim, eu disse, eu vou te dar 2 palavras de incentivo. Eu disse, qual é? Ele disse, te vira. Só isso, ele falou. Então, assim, tem uma parte boa e uma parte ruim. Isso. Qual foi a parte ruim?
Se ele tivesse me ajudado mais no meu treinamento inicialmente, que a gente chama de onboarding, né? Sim. Tivesse me preparado melhor para aquela situação de campo, porque eu estava numa filial. Certo. E você iria assumir... Isso. E outra, eu ia participar de licitações, tem uma série de coisas, eu tenho que saber da lei, eu tenho uma série de coisas. E ele falou, te vira. E aí, demorou um pouco mais de tempo, mas eu também fiquei mais cascudo, essa é a parte boa. Né? Eu fiquei mais cascudo, porque aí eu fui para dentro estudar a lei. Porque se eu não estudasse a lei, eu não ia entender como é que funcionava o processo. Que interessante. Né? E aí eu fui para cima. Lógico, os 4 primeiros meses, assim, e aí, para você, aí fica um recado, pessoal. O início, às vezes, realmente é muito difícil, mas acredite e prospere no futuro, porque ele vem, o resultado vem. Então, o que é que aconteceu muitas vezes, Davi? Pô, baixava, dava um down na gente, dava um down. Ah, é lógico. Dizia assim, cara, tá difícil. Será que o caminho é esse, né? Isso, pô, saí de Recife, tranquei minha faculdade, né? Eu pagava minha faculdade, era católica não era barata, Não. né? Então eu disse, cara, eu paguei a faculdade, fiz a faculdade, eu estava acho que era no 6º ou 7º período, eu estava pouquinho para me formar, né, em contábeis, eu fazia contábeis na época. E eu lembro bem, só um detalhe, mandar um abraço para o nosso amigo Klein, que ele entrou no mesmo vestibular que eu na Católica. Klein Richard, um grande abraço, meu irmão. Estudou comigo aqui, a oitava série. Grande cara. Isso, grande figura. E aí, o que aconteceu? Eu disse, cara, não posso baixar o sarrafo, vamos embora, vamos. E foi acreditando. E outra, eu comecei a entender também aquela questão de ranking. Tinha ranking lá na Xerox, ou seja, os primeiros, melhores, enfim, os que produziam mais. Ele já estimulava essa já estimulava. Meritocracia. Já estimulava a meritocracia. E aí, o que é que eu fazia? Apesar de estar de longe, como eu tive uma coisa que me favoreceu como estagiário, eu criei muita relação com os vendedores. Então, eu comecei a ligar para eles. Mas isso é uma característica sua. Você sabe ler as pessoas e você é verdadeiro, sim, sem ser invasivo, né? E as pessoas leem isso em você. As pessoas de bem, lógico. Sim. Sempre vai ter aquela pessoa bem mal intencionada, lógico, que não vai reconhecer isso. Sim. Mas isso é uma característica pessoal muito importante nos dias. Assim, no mundo de tanta fantasia, por que eu bato muito nisso? Gente, o mundo é real. E isso que a gente lida no dia a dia, nas redes sociais, são informações importantes, mas o mundo é real. Essa relação aqui, pessoa com pessoa, e isso é o que vai diferenciar você nesse mundo corporativo. As pessoas precisam ter confiança em pessoas. Não é isso, Paulo? Perfeita a sua colocação, Davi. E pegando até esse gancho que você falou, eu lembro bem também dessa construção, dessas relações, né? Que a gente chamou de network, enfim. Sim, na época não se chamava de network, se chamava de relações. E essas relações que eu construí, e tem um livro que é Construa Sua Própria Marca, que eu gosto muito desse livro, que ele fala justamente isso. Como, né, de forma... você não se transforma tanto quando eu falo nos seus valores, principalmente valores, relacionados a valores, na tua jornada, e que lá na frente as pessoas te olham da mesma forma, com os valores que você construiu da tua jornada. Então, é impressionante isso. Você vê, estamos com um amigo aqui, Fábio. Eu conheço o Fábio de longas datas, há mais de 25 anos. E assim, se ele falar que o Paulinho que ele conhece lá atrás não é tão diferente do Paulinho que ele conhece hoje, lógico. Os valores estão lá. Isso, os valores estão aqui. Então, assim, isso é muito bom. E outra, faz a gente ter fluidez, faz a gente botar a cabecinha no travesseiro. É muito bom a gente poder falar o que a gente entende. E como adultos, que hoje isso é um problema muito grande na sociedade, ter conversa de adulto. E eu sinto muito essa falta. Às vezes eu vou falar uma coisa assim, a pessoa já falando uma coisa, e você... O que é? Já muda a fisionomia da pessoa. Eu não esperava isso de você. Eu disse, você esperava o quê? Eu não posso ser franco contigo. Essa é a chave, a maturidade. Isso. Maturidade, isso aí, Paulo, você está falando, é uma informação muito importante nas relações humanas e no mundo das vendas. Sim. Porque eu estudando, muito pouco eu estudei de vendas, no passado, no incipiente, dizia assim, o dentista, ele não é um vendedor de tratamento, ele é um consultor. Que mudou até a terminologia, isso aí depois você esclareça mais um pouquinho. Que é assim, o consultor de vendas, ele é um cara que vai orientar, vai lhe direcionar para a tomada de decisões. Né? E aí você vai tomar a decisão. Né? Mas a função do consultor de venda ou do vendedor, de fato, é qualificar aquele cliente para que ele tome a decisão consciente. Perfeito. Não é isso? Perfeito. E isso é muito interessante porque aí você adquire a confiança das pessoas, a credibilidade, e a partir daí você... Né, ganhou, uma vez ganhando o cliente com credibilidade, você
Isso. Né? Ganhou o jogo. Isso. O que é que acontece? Muito importante isso que você falou, essa questão de... Eu costumo até dizer o seguinte, a venda não está... Entenda bem o que eu vou falar. A venda, muitas vezes, não está na resposta, está na pergunta. Na pergunta, perfeito. Então, quando você faz a pergunta, às vezes você precisa nem falar, esclarecer muitas coisas. Você faz a pergunta certa, a pessoa responde para ela mesma. Responde para ela mesma. E tem uma fala também, um dito comum na sociedade, que ela diz o seguinte: as pessoas gostam de comprar, mas não gostam de ser convencidas. Perfeito. É diferente. Perfeito. Entendeu? Então, as pessoas, ela tem que entender assim, a decisão foi minha. Isso. Sabe por quê? Porque eu saio, vamos fazer uma situação prática. Eu saio de uma situação, vamos lá, te vendi alguma coisa, e eu fiquei, Davi, compra que é bom. Ou seja, eu estou validando para você, mas você pode dizer assim, poxa, eu não sei se eu queria. Você vai ficar com aquela dúvida eterna. Será que para mim é interessante? Ele está querendo algo por trás. Isso. E aí o que vai acontecer? A partir do momento que você gera essa dúvida, você não vai ter plena certeza. Agora, a partir do momento que eu condiciono você a perguntas, através, por exemplo, do manejo de persuasão, perguntas que elas vão levando você a um funil de entendimento, ali você começa a tomar uma decisão por conta própria. Perfeito. Entendeu? É por isso que a gente estava, antes até de começar o nosso bate-papo, que a gente estava falando dessa questão neural, Sim. comportamento. Então, perfeito. Hoje envolve muito, e o que traz hoje, inclusive as novas tecnologias, né? Ela já deixa isso pronto para você. Ela já faz essa avaliação de forma sistêmica, através de sistemas parrudos, né? E que ela traz isso aí já destrinchado para você, né? Mas aí tem um negócio que as pessoas não podem esquecer, tem que ter o tato. Tem que ter o tato, perfeito. Né? Tem que ter o tato. Paulo, veja, a gente tem um roteiro, mas eu vou fazer alguns comentários fora do nosso roteiro. Sim. O que a gente percebe no dia a dia das vendas, eu estive em Recife, veja, Recife é uma capital, é uma cidade maravilhosa, e eu estive no shopping Tacaruna. E aí meu filho, Jorginho, né, que você conhece muito, Jorginho, disse, papai, eu quero ver uma chuteira. Inclusive, grande tocador de piano. Pois é, rapaz, o menino já tá lá. E aí, cara, a gente entrou na loja, na Exposende, que é uma loja reconhecida. Sim. Né, há anos em Recife. Rapaz, e assim, eu senti uma frieza, uma baixa de energia, uma falta de profissionalismo tão grande que até meus filhos disseram, papai, o que é isso? Então, assim, muito cuidado, você empresário. Vamos fazer essa ressalva. Seu empresário, em qualquer área, na minha área de vendas de produtos de saúde, em qualquer área, enfim, muito cuidado na contratação de pessoas. Porque, além de cuidado na contratação, muito cuidado no treinamento. Porque eles não estão ali à toa, não é isso? Eles não estão ali de qualquer maneira, eles passaram por um processo. Sim. Então, por que é que a energia está tão baixa? O que é que está acontecendo com a empresa? Né? Aquilo reflete, aquele vendedor desmotivado, reflete a imagem da empresa. Então, é muito sério essa questão. Eu estou falando de uma venda de baixo ticket, não é? Mas isso aí, em larga escala, você vai escalando para tickets maiores, onde, naturalmente, os profissionais da venda são melhores qualificados, mas fica um alerta para cidades menores, muita atenção, invistam em treinamento. Eu queria que você comentasse um pouquinho a questão da venda como ciência, para que as pessoas entendam que a venda não é por um acaso, que não é um cara que conversa muito, que conversa muito, muitas vezes, afasta o comprador. Perfeito. Comenta um pouquinho essa ciência da venda. Vamos lá. Primeiramente, eu queria falar sobre eu costumo dizer o estigma do desenrolado. Né? Sim. Pessoas falam assim, porque aquela pessoa é desenrolada. Eu não sei se é porque eu vivi numa família de vendedores, e isso eu escutei durante todo o tempo, e eu dizia assim, eu tenho que me especializar, eu tenho que ser especialista. Tá? E seja de uma loja de calçado, e aí serve para qualquer tipo de nicho. Tá? Área. Então, assim, se eu estou para fazer aquilo que eu vou desenvolver, eu tenho que fazer direito, eu tenho que fazer bem aquilo que eu vou fazer, independente da qual função que ele está ali. Então, eu comecei a perceber, né, nessa questão de desenrolar, porque eu já ouvi tanto, quando eu começava uma comunicação, a pessoa disse, rapaz, você é desenrolado, você é a lábia, a famosa lábia, né? Eu digo, rapaz, a famosa é a lábia, eu estou fazendo perguntas coerentes, e aí muitas vezes eu comecei a apresentar perguntas de volta para a pessoa, fazer uma réplica para a pessoa, fazer uma pergunta de volta para ela. Eu falei, isso faz sentido para ti ou não? E aí, quando eu fazia essa pergunta para ela, opa! Aí o que acontecia? Eu trazia a pessoa de novo para o diálogo. Entendeu?
Tem muitas ferramentas hoje na ciência, quando você fala de vendas, perguntas-chave, que ativa gatilhos, ou trava ou destrava, né? Tem uma coisa que eu como gerente na empresa que eu trabalhava, eu cansei de ver vendedores, quando estava na cara do gol do cliente, assim, aí ele falava tanto, cara, a venda já está fechada, fecha a venda. Fecha. Falar só fecha a venda. Vai para ação agora. Isso. E aí enrolava tanto, cansava o cliente. Então, assim, questão do treino, já vou falar na palavra chamada andragogia. Não. O que é andragogia? É a forma como um adulto aprende. Tá? Andragogia é a forma como o adulto aprende. E como é que o adulto aprende? Treinando e treinando. Né? Tem uma fala que diz que Michael Jordan, o maior jogador, né, da história do NBA, você vê o nível que ele tinha de sabedoria, porque ele é um cara muito sábio. Né? E ele falava assim, enquanto as pessoas falam quantas cestas eu fiz, ele diz assim, eu deixei de fazer quase 300 cestas importantes. Né? Eu deixei de finalizar, seriam títulos para o nosso time, sei lá, 40 e tantas vezes. Então, assim, enquanto as pessoas estavam vendo só o sucesso dele, ele viu o momento de aprendizado. Exatamente. Entendeu? E de sabedoria, justamente entender o que é que ele pode evoluir naquele processo. Então, hoje, o grande que da questão, as pessoas contratam, às vezes até contratam pessoa boa, até contratam talento. O que acontece? Entregam a função, não fazem uma boa integração dessa pessoa para dizer assim, ó, o passo a passo é isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Outra coisa, acompanha o processo, faz gestão do processo enfim, desse onboarding, né, ou seja, dessa chegada desse colaborador, né, orienta na hora de acertos, de ajustes, porque vai acontecer ajustes, porque a pessoa está novo na função. Natural. Ele começa a absorver a cultura da empresa, que isso é uma coisa importante, que eu acho que até foi Bruno que teve aqui, que comentou sobre cultura. Né? Então, assim, começa você a criar, inclusive, um relacionamento, inclusive de inspiração para o colaborador, porque ele diz, pô, o cara está comigo aqui, está acompanhando. Por que as pessoas não fazem muitas vezes isso? Porque acham que não tem tempo. Que não é importante. Esse é o grande problema. E aí o que acontece? O turnover, ó, vai lá para cima. Aí começa esse giro de pessoas. Outra coisa, muitas vezes eu vejo também ainda na escala produtiva de vendas. A pessoa não faz uma gestão, não tem indicadores assertivos, não tem um incentivo assertivo. Quantas vezes eu vi assim, estar numa empresa e falar assim, tá, eu já fiz incentivo. Eu disse, mas que incentivo? Aí eu falei assim, eu fiz incentivo anual. Eu disse, você gerou o ranking? Você fez a apresentação das regras para deixar muito claro, muito transparente como é que era o processo? Sim. Não. Mas eles tinham que saber, não. Aí lembro da andragogia. A gente tem que lembrar para o adulto. O tempo todo falando, treinando. Costumo dizer que é cantiga de grilo. É o cri-cri-cri, tem que ter a cantiga de grilo. Se você repete, você vai chegar no momento, eu já usei, inclusive, essa frase com o meu time, eu dizia, eu estou investindo tempo agora para ter férias lá na frente com vocês. Então, assim, o tempo que eu investia naquele tempo, e era exaustivo mesmo, de treinar, a gente conseguiu um time que foi campeão, inclusive foi um dos primeiros times do Sertão de Pernambuco a ser campeão nacional no Martins. Então, assim... Poxa vida. E isso no ano que foi muito difícil. Eu tive cisto sinovial no punho, eu fiquei 3 meses afastado da empresa, fiquei com um calão desse tamanho aqui no meu punho. E nos bastidores eu estava trabalhando com eles. Eu dizia, vamos lá, vamos embora. Eu estava impulsionando eles. Por quê? Porque eu criei um propósito coletivo. Agora, de onde saiu esse propósito coletivo? A partir do momento que eu treinei junto com eles. Certo. Você vivenciou as dificuldades. Exatamente. Até porque você estava lá com eles. Exatamente. Né? Você vivenciou, então você sabe. Isso é o diferencial, muitas vezes, do gestor. Dele estar presente, né? E ele entender as dificuldades que as pessoas, que os colaboradores passam e participar de fato, até ouvi-los. Não é isso? Que é esse feedback muito importante. Isso. Estruturado, né? Bem estruturado. Pois é. E muitas vezes os gestores, eles caem, e me coloco nessa condição, a gente tem uma tendência, uma ânsia por resultado, mas esquece que o operacional do gestor ele é o importante, mas pode ser um empecilho. Não é? Então, assim, a gente tem que ter essa noção de que o treinamento ele vai ser a chave, o caminho para que as pessoas não relaxem. E o treinamento contínuo vai levar a isso, que muitas vezes a gente treina, gera os scripts, gera os procedimentos padrões, mas não acompanha e nem recicla. E isso também é um problema que ocorre normalmente, né? Na maioria das vezes. Com frequência, não é isso? É interessante você estar falando, Davi, pelo seguinte. Eita, desculpa. Acontece algumas vezes de o empresário virar para mim assim, numa consultoria minha, e falar assim, eu já fiz isso. Eu disse, mas quando foi a última vez que você fez? Já tem um tempo. Deixou recorrência? Às vezes para o hábito.
Porque, assim, a gente tem que entender que as pessoas não são extensão da nossa cabeça. Não. Então, assim, muitas vezes ele fala, não, eu parei, eu deixei de fazer. Não E até onde você fez, tinha resultado? Tinha, porque parou. Então, essa gestão que tem que fazer, muitas vezes, a pessoa para, porque a maioria dos empresários, isso é uma dor a nível Brasil, a nível mundial. Né? A maioria dos empresários está envolvido no operacional. Então, quando a gente uma tristeza. Principalmente Se eu falo de caso próprio, né? E aí o que acontece? E muitas vezes o papel do consultor é lembrar que aquilo é importante para ele. Vê, ele já fez, eu lembrar para você. Eu brinco muitas vezes, eu conversando assim com um cliente, e eu virei para ele e falei assim, sabe o que facilita meu trabalho? Ele disse, o quê? A minha fluidez. Hoje eu estou limpo. Eu acho que eu comentei isso até com você naquele dia que a gente estava conversando. Eu falei, hoje eu estou fluido. Como eu estou fluido, é fácil para mim ver uma situação que você está envolvido com uma problemática. E a gente não consegue enxergar. Eu disse, o caminho é aquele. Estava na minha cara isso, mas eu não consegui. consegui. E aí eu gosto muito do exemplo do meu filho, que é aquela história da chave que cai do lado da gente, a gente fica aperreado procurando uma chave, com a fluidez, com a limpeza. Tá bem ali, tá bem pertinho. Aí ele disse, pai, tá aí do teu lado, eu quase chutando, cadê a chave que eu preciso ir embora? E aí tá do lado, e o que é que acontece? Na fluidez dele, ele disse, você tá tão envolvido com um problema que não acha a chave, tá no teu pé. Vê, Paulo, aí é o seguinte, é você que tocou num ponto interessante, que muitas vezes nós temos resistência, nós que estamos ali na gestão, sofrendo as dores, muitas vezes, das frustrações do empreendedor, e a gente enxerga, muitas vezes, uma mentoria, uma consultoria como um gasto. Sim. Né? E eu acho que isso na cultura do sertão, a gente está rompendo essas barreiras, muitos profissionais aí, muitos empreendedores estão mostrando que vale a pena a gente ter essas consultorias. Então, eu queria que você comentasse sobre essa questão da importância. Você tocou nesse ponto, mas toca de uma forma mais enfática dessa questão da mentoria, que muitas vezes a mentoria e o coach, que o coach foi utilizado, um termo que se popularizou bastante, sim, mas assim, tomou um rumo que não foi muito positivo. Então, o papel hoje de uma consultoria permanente no sucesso das empresas, isso realmente é importante? Vamos lá. Primeiro, eu quero falar sobre, para as pessoas entenderem, e eu quero deixar muito claro isso, que eu não tenho nada, enfim, eu respeito muito, inclusive nos Estados Unidos, é uma cultura muito forte do coach. Sim. Né? Uma cultura muito forte. Não, sim, né? Claro. Aqui no Brasil, realmente teve uma situação que criou uma onda muito grande de muitos sim, profissionais da área, e aí, realmente, assim, foi criando uma desconexão com o propósito principal. Mas o que acontece? Existe uma grande diferença hoje entre... Você sabe qual é a diferença entre o coach, o mentor e o consultor? Não. Vou te explicar. O coach, ele vai levantar situações, né, pertinentes ao teu dia a dia, a oportunidades de desenvolvimento. Ele faz uma viagem de autoconhecimento e ajudando a fazer uma viagem de autoconhecimento para fazer um plano de ação para você fazer uma prática a partir dali. Tá? O mentor, ele vai trazer o conhecimento de jornada que ele tem. Por exemplo, eu tenho 28 anos na área comercial, em empresas de serviço e empresas de varejo. O que eu trago? Eu tenho uma jornada, a gente vai ficando cascudo, né? Dei muitas cabeçadas, né? Inclusive empreendi como empresário várias vezes. Então, assim, a gente deu muitas cabeçadas e aí eu crio previsibilidade para você. Eu digo assim, esse caminho aqui eu já fiz e deu errado por isso. Se você quiser ir, pode ir, mas eu Então, a gente consegue te dar previsibilidade. Outra coisa, a gente cria atalhos. Muitas vezes, vou dar um exemplo bem simples. Eu estava num cliente e ele precisava de uma ferramenta e não achava de jeito nenhum uma ferramenta que era para o sistema dele. Eu disse, eu conheço a ferramenta. Essa. Inclusive, ela é gratuita. Ou seja, se ela... jamais saberia se você não tivesse. Então, assim... Outra coisa, relações. Porque se você tem jornada, naturalmente, você cria relações. Então, eu já cansei de trazer, inclusive, pessoas para ter contatos com clientes meus que eles precisavam se conectar. Por quê? Porque tem um network que vai muito mais além do que Serra Talhada, Pernambuco. Então, eu conheço gente do Rio, de Minas, São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, de vários lugares. Fora daqui. E eu conecto. Coincidência, outro dia eu estava com um cliente, ele estava precisando vender um apartamento em Candeias. Que coincidência. E um amigo meu abriu uma imobiliária em Portugal. Certo. Que trabalho foi meu par, inclusive no Martins. O que aconteceu? Eu botei os dois, vendeu o apartamento para o europeu. Ou seja, ele estava tendo a maior dificuldade, porque era um apartamento grande, era quase 200 metros quadrados ali em Candeias, então era um investimento alto. Um valor alto. Né? Então ele falou, cara, tá difícil encontrar porque eu preciso de espécie. Eu
eu quero dinheiro em espécie, eu não quero... Porque aí a pessoa quer trocar por bens, Sim, enfim. sim. Então, assim, a conexão fez isso. Outra coisa, a questão E a consultoria, por fim, você traz a jornada sua, ou seja, você traz a jornada também que você tem, mas você coloca a mão na massa junto com o cliente. Então, você vai discutir, você vai estar... Vamos lá, você tem um plano que você trabalha, plano estratégico em cima disso, que isso é uma coisa importantíssima hoje para o empresário, porque o empresário, eu costumo dizer assim, um bom plano, se tiver da tua cabeça, é só um bom plano. Tira da cabeça e coloca no papel. Ou joga para uma planilha. Ou joga para uma ferramenta chamada 5W2H, que a gente faz, é o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, o que eu vou investir nisso aí. Então, tem que estruturar. As pessoas não estruturam, deixam na cabeça. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Sim, mas vai fazer como? Com quem? Envolver quê? Quem que vai estar responsável por isso? Então, no processo de mentoria ou de consultoria, a pessoa consegue dar essa sistêmica, esse processo. E outra coisa, já aconteceu também que clientes assim, eu não percebo que isso está me trazendo benefício. Aí que é legal. É legal demais. Porque aí você traz, assim, vou te apresentar um histórico aqui, do quanto você evoluiu, quanto você cresceu e quanto você investe hoje no mentor e quanto isso ainda está te dando de sobra. Certo. De crescimento. Porque, assim, isso acontece muito, porque a pessoa não está envolvida com aquela história. Muitas vezes você provoca o gestor para ele fazer isso, e eu faço uma entrevista com os clientes meus. Quando eu chego, eu faço um negócio chamado diagnóstico. Certo. Por que eu faço um diagnóstico? Para entender também se ele se conecta com o meu propósito. Porque eu também tenho que ser verdadeiro com ele ao ponto, Davi, de ele perceber também que ele vai ser cobrado por mim. Sim. A gente precisa ser cobrado. Isso. Senão... Então, assim, eu vou dizer assim, já chegou o cliente, eu falo assim, vem cá, eu estou dando treinamento para o teu time, você não está participando, você é o líder maior, você tem que participar. Se você não participar, meu amigo. Se você não tiver comigo nesse treinamento, o que é que vai acontecer? Eu vou dar alta para você. Ele, como assim você vai me dar alta? Eu não estou pagando? Sim, mas você não está participando. Não, e não importa, porque a entrega não vai acontecer. E aí, se a entrega não vai acontecer, eu é que estou deixando de me comprometer com você. Então, assim, isso eu ganho, eu também ganho os louros. É natural. Por quê? Porque ele vai perceber que eu estou envolvido de verdade. Então, essa é a questão. É eu saber como é que eu cobro, entender que isso é importante ou não é, mas está muito no diagnóstico. Por quê? Vou dar um exemplo. A gente tem empresas que a gente deu consultoria recentemente, inclusive, que já tem certificação, né, que você sabe. E, assim, qual foi o que da questão? Tudo tem oportunidade de evolução. Tudo. Lógico, é lógico. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eu gostava muito dessa frase. Nada é tão ruim que não possa tirar algo de bom. Exatamente, né? perfeito. Das dificuldades. E aí a gente começou esse trabalho, foi um trabalho que eu tive que quebrar muitos paradigmas. Imagina só, eu tenho um cliente do mesmo segmento. Imagina isso para uma cultura daqui. Aí vem um ponto importante que você falou sobre a minha pessoa, sobre isso que eu levo de credibilidade, de seriedade. Por quê? Porque quando eu estou envolvido, vamos lá, estou dando consultoria para Davi, eu estou falando com o Davi do negócio dele. Perfeito. Se eu estou falando com José, que tem outra clínica, que seja com... Cara, eu estou falando do negócio dele. E cada um tem sua realidade. Exatamente. Tem suas dores, suas dificuldades. Exatamente. Mas nada vai ser igual. Mas foi muito questionado. E eu falei assim, é o modelo que eu trabalho. Por quê? Porque eu venho para aqui para fazer você evoluir. Não se preocupa com outro, se preocupa com você. Tem uma história que diz assim, quando você começa a olhar muito para o lado, você esquece de olhar para frente. E eu levo muito isso. Toda vez que a gente começa a olhar muito para o lado, a gente deixa de ver o horizonte que está à nossa frente. Né? Então vamos nos preocupar de fato com o nosso caminho. Cada um tem sua história, tem seu próprio propósito. Sim. Né? E a gente não pode misturar. Eu concordo demais com você sobre isso. Vê só, agora a gente está vivendo um momento bem interessante após pandemia, que foi muito, assim, uma virada abrupta no processo de vendas pelos meios eletrônicos. Sim. Não é verdade? O que as pessoas chamam de e-commerce. Existe o digital, né? Isso. Existem as questões mais das plataformas mais bem elaboradas, né? Que são aquelas grandes empresas. E existem os negócios via WhatsApp, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho não, que você falasse sobre essa questão do e-commerce. Então, Paulo, fala mais sobre essa questão do e-commerce, o que aconteceu na pandemia, essa mudança. Veio para ficar? Veio para ficar. Na verdade, já estão tendo novas ferramentas, né? A questão do e-commerce, eu estava ainda no atacado nessa época, foi uma coisa muito interessante, que a empresa que eu trabalhava, ela trabalhava com, a gente chama de B2B, B2C, vários B2B. Né? Agora Certo. tem B2Woman, que é a venda diretamente da indústria para a pessoa final, né? Está quebrando um pouco da cadeia, inclusive. Certo. Né?
E aí a gente viu que no processo da pandemia a gente não estava esperado para dar tanta velocidade à tecnologia. A gente pode dar várias situações. O serviço de educação. Sim. Cara, foi punk. Impulsionou. Sim, foi difícil a adaptação. Foi difícil a adaptação. Quantas lives a gente participou com o coordenador de curso, enfim, para poder entender como é que ia ser a pegada, porque eles não esperavam que ia tudo, né, o lockdown, quando tudo ia ter que fechar e como é que a gente ia fazer. Né? A questão do delivery. Sim. Também. Muitas empresas que não tinham delivery. Quebraram. Né? E assim, ou migraram rapidamente. Não, migraram. Aquelas que entenderam, que tiveram a sensibilidade mais rápido, elas se deram super bem. Exatamente. Foi um crescimento absurdo, né? Isso. E interessante que no varejo, para o varejo, principalmente quando a gente fala o varejo alimentar, que a gente pode colocar inclusive bebidas no meio, assim, deu um impulso absurdo de vendas. Absurdo na pandemia com o e-commerce. Por quê? As pessoas estavam em casa, né? Estavam na inércia, digamos assim, não tinha muito o que se fazer. Né? O que é que aumentou? O que é que aconteceu? Vê que negócio interessante, quando a gente começa a fazer estudo de consumo e trazendo para o e-commerce. O que é que aconteceu? Nunca se vendeu tanto celular como se vendeu na história e TV, Smart TV, no período da pandemia. Nunca se vendeu tanto. Por quê? A pessoa queria ver live, e a live era o celular, ou o tablet, ou a TV. Ou a TV. Então, era a diversão, era ver live. Aí o que aconteceu? Os componentes começaram a faltar. Você ter ideia, a gente fez só para a Magazine Luiza na época, a gente fez uma venda, ele comprou todo o nosso estoque de celular, numa porrada só. Por quê? Porque não tinha celular no mercado. Isso na pandemia, enquanto estava tudo fechado, o celular estava vendendo para dar com pau. Né? Lógico que alguns negócios, por exemplo, show business, parou tudo. Parou tudo, né? Primeiro que parou, o último que voltou. Exatamente. Tanto que tiveram incentivos, né, do governo para ajudar a turma, porque realmente estava difícil. Estava, né? Então, bastante. Os artistas também mudaram, você vê. Vamos lá, os artistas musicais, eles foram o quê? Praticar lives para poder arrecadar. Né? Então, assim, a gente teve que se reinventar. Eu costumo dizer que existem duas formas de a gente se modificar. Uma é na mudança e na transformação. Sabe a diferença entre as duas? Não, vamos lá. Vamos lá. A mudança é iminente, é agora. Pay Buffett. Vai acontecer neste momento. Não dá tempo. Ajustar nada. Vai pela dor, pelo amor. E a transformação, a gente se prepara para algo. Ali a gente não tinha como se preparar. Veio avassalador. Foi verdade. Entendeu? Então, assim, a gente teve que se reinventar muito rápido. Porém, por outro lado, as indústrias começaram a canalizar investimento. Todo mundo o petróleo do momento era a vacina, né? É verdade. Então, aí, o que é que as indústrias... Quantas empresas, inclusive, que nem faziam, nem mexiam com esse tipo de negócio, sabe? Vacinas e produtos de segurança, né? Isso. Houve um direcionamento muito grande para essa área. Aí, né? E aí veio o delivery com toda a força. Veio. E o delivery veio por quê? Porque muitas pessoas não davam credibilidade. Não só para o delivery. O Mercado Livre cresceu absurdamente. Verdade. Absurdamente. Por quê? Verdade. Até agora não parou. Não, e o modelo de negócio dele mudou. Eu conheço amigos que compraram no passado, inclusive, que é a história da pedra, que vinha uma pedra dentro da caixa. Eu teve amigos meus que passaram por isso. De comprar na época do Mercado Livre. Certo, sim. E vinha uma pedra dentro da coisa. O cara vendia, porque o cara vendia enrolava. Enrolava. Então, assim, deu credibilidade. Por quê? Porque também tiveram que mudar algumas regras. O próprio mercado teve que criar novas regras. Né? Da questão do delivery, da questão dos e-commerce, dos marketplaces. Né? Que você vê como é interessante isso. Para quem não conhece, o marketplace, né, são vendas feitas, vamos supor, Americanas.com, ela vende, mas ela vende a quem emite a nota fiscal é Davi. Mas ela vende na plataforma dela. Certo. Tá? Ela é um vendedor intermediário. Certo. Ela é intermediária. Então, ela vende por você. E o que acontece? O marketplace ajudou muitas empresas que não tinham como chegar, inclusive nessa transição de pandemia. Por quê? Porque parou, o vendedor não estava nada. Então, ela tinha que usar as grandes plataformas para vender por ela, para poder não parar de entrar receita. Né? Então, tiveram vários e vários movimentos. Mas veio para ficar. Por quê? Porque ganha credibilidade do nosso povo. Perfeito. As pessoas não estavam muito acostumadas não acreditavam na ferramenta. Vamos falar agora no dia a dia do sertanejo, das cidades menores, que na maioria das vezes a gente usa o WhatsApp. Sim. Né? Que é a ferramenta de diálogo Sim. virtual mais utilizada. Então, existem ferramentas, princípios para vendas eficientes no WhatsApp, e eu queria que você elencasse os principais falhas para que os empresários prestassem atenção
na questão do treinamento também para vendas pelo WhatsApp ou vendas por meios eletrônicos, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, a primeira falha do empresário é ele não compreender a jornada do cliente dele. A primeira falha. Não é o WhatsApp, não é a ferramenta em si, eu tenho que entender a jornada. O WhatsApp ele vai entrar como ferramenta do meio, mas eu tenho que entender a jornada, né? Toda a jornada, de onde vem o cliente, como é que ele vai vir, né? E vai ser via o WhatsApp, que vai ser a ferramenta que vai... Perdão, as mídias sociais, seja as Instagram, mídias sociais, né? Facebook. Então, assim, como é que eu vou atrair? O WhatsApp vai ser a ferramenta que vai dar caminhos, que a gente chama de leads, né? Para esses clientes aquecidos, para poder a gente começar a condicionar, vem cá, esse cara aqui está aquecido, ou seja, ele foi intencional a procura dele pelo meu negócio. Deixa eu te interromper aqui, para que a gente agora vamos fazer uma observação, porque as pessoas que não estão tão familiarizadas com os termos, Paulo, elas vão ter dificuldade de entender. Você falou um lead, que é um termo muito utilizado hoje, está muito em alta, porque todos nós buscamos esses leads. Então explica para aquelas pessoas que não entendem o que é um lead. Lead basicamente é o cliente. É o cliente que está lá do outro lado, esperando para poder receber... Por meio virtual, não é isso? Por meio virtual. Na verdade, o lead ele pode ser considerado também algo que seja não virtual, tá? Mas quando a gente fala a palavra lead, ele é condicionado a cliente. Ou seja, é o cliente. Quando eu falo lead, é o cliente. Tá? Quando fala lead, pensa, é o simples assim. Aí você usou a terminologia lead quente. Lead quer dizer que é quente. Ou seja, é o cliente que ele está já com alguma intenção do que você está ofertando. Ou seja através de uma mídia social, seja através de uma provocação de algo que você já tinha tido um contato inicial com esse cliente. Então, a partir do momento que você começa a ter um diálogo com ele, você está aquecendo ele. Perfeito. Quer dizer, e aí você começa a selecionar, e começa o garimpo, né? Certo, aí vamos lá, você falou do garimpo. Então, assim, é um termo também que está muito, muito, muito em alta e todos nós já vivenciamos isso sem saber. Sim. Então, você que está me vendo, Paulo vai comentar agora sobre essa questão da necessidade da utilização de formas de atração do cliente mais eficientes que vão entrar numa coisa chamada funil. Sim. Explica para aqueles dentistas que estão iniciando o mercado de trabalho, fisioterapeutas, enfim, qualquer área, o que é esse danado do funil de venda. Vamos lá. O que é na verdade, o funil de vendas, se a gente imaginar com uma imagem, é um funil mesmo. Por que um funil? A partir do momento que eu tenho a primeira escala aqui do funil, né? Imagina uma pirâmide de cima para baixo. Certo. Eu tenho a primeira escala aqui. Qual é a primeira escala? São os clientes, que eles têm ou não interesse no teu negócio. Tá? E aí eu começo a ter contato com esses clientes, eu começo a fazer um negócio chamado atração. Certo. Tá? Eu tenho a primeira atração, eles descem para o segundo nível. Por que descem para o segundo nível? Eles, de alguma forma, eles se interessaram. Eles você chamou a atenção deles. E ali está tudo misturado. Certo? Vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes uma chamada para ação que a gente chama para poder fazer esse processo de atração, a primeira interpretação do cliente, por isso que tem que ter muito cuidado com esses scripts, quando eu falo script, pessoal, só para deixar bem claro, é a pergunta, é a informação que você leva para o cliente. Então, você tem muito cuidado com isso. Por quê? Porque a pergunta errada vai fazer com ele já tem uma percepção diferente. Ele até vem, mas ele não compreendeu bem o que tu está fornecendo de serviço. Ele fica confuso, mas ele está ali. Então, atenção, só um minutinho. Atenção. Você que tem um negócio, você que tem qualquer produto, quando você está na rede social, nas mídias sociais, existem palavras, Paulo falou de palavras-chave aqui, que a gente pode associar com gatilhos que vão desencadear o interesse daquele cliente por aquele determinado produto de uma maneira rápida. Porque hoje a gente lida com a economia da atenção. Sim. Tem muitas coisas sendo oferecidas e a gente precisa de alguma coisa que nos chame a atenção. Não é isso? A gente chamaria de obesidade. Obesidade de informação. Informação. Então, assim, você que é empresário, você que é empreendedor individual, como um dentista, como um médico, como um fisioterapeuta, como um contador, enfim. E aí vai. Né? E aí vai. Você tem que se aperfeiçoar nesse processo de vendas, tanto do ponto de vista virtual como real. Quando a gente está falando de redes sociais, a gente está falando de um mundo muito novo, porém, ainda muito por se explorar. Não é isso, Paulo? Sim. Então, assim, não ache que você vai sair fazendo. Eu falei até quando eu falei com Carla lá dessa menina, na entrevista dela. Não ache que você vai sair fazendo as suas mídias, os seus chamados, né, durante as veiculações dos seus cards, dos seus vídeos, de qualquer maneira. É uma ciência. Sim. Assim como é a venda
presencial, nós temos o início das vendas de forma virtual. Sim. Não é isso? Então, existe um livro, que até é um livro bem padrão, né, no processo de vendas, que é aquele Armas da Persuasão. As armas de persuasão. Né, que é do Robert Cialdini. Isso. Não é isso? Então, gente, isso vem mostrar. Isso é um livro, Paulo falou de outro, existem vários, que mostram que as vendas representam uma ciência consolidada, que trabalha muito com as percepções neurais. Sim. E, muitas vezes, abaixo da nossa consciência. Não é, Paulo? Então, você falou aqui um pouco antes, do lado mexe com o lado direito do cérebro, não é? Venda é emoção, não é isso, Paulo? Então, comenta um pouquinho sobre essa questão da importância de associar isso com a questão neural, né? Essa palavra emoção, que assim, eu costumo dizer que venda é concentração. Concentração, bom. Porque assim, a venda, vou trazer de novo a estigma do desenrolado. Eu gosto muito de comparar essa situação do desenrolado. A pessoa entende o seguinte, ele fica empoderado, a verdade é essa. Uhum. Ele acredita tanto que tem uma boa comunicação, que ele diz assim, eu vou vencer. E é interessante isso, que eu tava dando um treinamento uma vez falando sobre a diferença de persuasão e convencimento. Certo. Convencimento, no Aurélio, é convencer alguém de algo. Certo. Né? E aí persuadir é você se conectar com algo que lhe interessa. O que gerou o desperto por se interessar naquilo. Certo. Tá? Então, é interessante isso que você está falando, que as pessoas muitas vezes acham que se eu estou numa boa comunicação, eu vou vencer você. Não é nada disso. A questão está aqui, ó, sensibilidade. É você. Tinha um vendedor, quero te mandar um abraço para ele, Netão, que trabalhou muito tempo comigo, que ele mal falava, era um dos melhores vendedores que eu tinha. O que aconteceu? Ele era cirúrgico. Falava o necessário. Necessário. Então, assim, você percebia, inclusive, na hora que você estava fazendo a pergunta para ele estava prestando atenção em você. E o que muitas vezes as pessoas fazem? Ela está tão acelerada com o pensamento, né, dela, que ela nem está te escutando direito. Ela nem está te escutando. Então, ela vai ter situações que ela vai falar ali, que você vai colocar uma vírgula que vai mudar toda a oração. Eu brinco muito, inclusive, sobre isso. Às vezes eu estou falando a pessoa, já sei o que você vai falar. A pessoa vira para mim e fala, você não sabe, sabe por quê? Eu disse, porque eu vou colocar uma vírgula. Aí fala assim, sim, mas você vai colocar uma vírgula. Não interessa. Eu vou escolher o lugar. Possivelmente vai ser no final, só para aquela que eu vou exaltar a palavra final, mas também você não vai saber. Então, assim, as pessoas querem muito saber o que você está pensando, mas as pessoas esquecem de perguntar. É só perguntar. E aí o que é que as pessoas muitas vezes falam assim, diga, você tem habilidade. Não é habilidade, não. Eu treinei isso para fazer a pergunta certa. E aí é treino, e mais treino e treino. E, obviamente, você entender comportamento, respeitar o seu estilo. Às vezes você faz perguntas certas aqui. Vou dar um exemplo bem simples. Eu podia perguntar assim, a gente podia começar a falar. Para chegar no inglês, falar de natação. Eu falava, vem cá, por quê, por exemplo? Eu vi um podcast até com o Joel J falando sobre isso, não sei se você viu. E ele fez uma pergunta, foi interessante, fazendo o seguinte. Ele é professor de natação, né? Ele foi nadador, e ele falou, vem cá, como é que é o seu inglês? A pessoa perguntando para ele, meu inglês é mais ou menos. Aí ele falou, tá, mas a natação, onde que estão os melhores atletas? Nos Estados Unidos. Mas você acha que se você aprender inglês, você vai ter acesso a mais informação, inclusive estudos feitos para... Vou ter mais acesso. E vem cá, e se você precisar ir para os Estados Unidos para poder treinar lá, você vai ter que... Então você começa a fazer com que a pessoa perceba que o inglês é importante. Eu só fiz pergunta até aí. Percebeu? Quem domina o diálogo, quem domina o momento, o movimento, né? Quem faz as melhores perguntas. Só fez as perguntas. Então, assim, o grande quê da questão hoje é que as pessoas... A gente está vivendo um momento tão de transição, né? Que a gente vem de várias batalhas, né? Vem pós-pandemia. O brasileiro vem batalhando, vem grandes batalhas. Que a gente está com a economia agora num momento difícil, né? E aí o que é que a gente precisa fazer? É interessante que nas grandes batalhas nasceram muitas empresas. Sim. Grandes empresas. Você sabe da história da Nutella? Da Nutella? Não. A Nutella, naquela época da Itália, a Itália estava paupérrima, né? Que vieram muitos italianos para o Brasil, para São Paulo, aquela época. O que é que acontece? O chocolate era muito caro na Itália. E aí o que fizeram na época? Vamos desenvolver um creme de avelã parecido com chocolate. Foi daí que nasceu a Nutella, na Itália. Então, na escassez. Na escassez. Então a pessoa percebeu aquela oportunidade, né? Disse, opa, boa oportunidade. E aí, hoje Nutella é mais caro que chocolate.
E é justamente na escassez é que a gente toma as decisões mais acertadas, né? Isso. E é também neural. A escassez também é neural. Verdade. Verdade. Porque é a pergunta que eu vou te fazer. Vamos pegar. Vou fazer um exemplo prático agora da escassez com você. Eu posso falar para você aqui, eu dizer, ó, Davi, você está com um iPhone aqui parecido com o meu, ok? O preço vai ser muito parecido. Só que eu tenho um conteúdo aqui específico sobre implante que ninguém tem. Eu tenho. E só tem ele aqui. Tem ele aqui. Todo mundo já pagou, só tem eu. Cara, é pegar ou largar. Vai querer? Vai querer? Lógico. Então, eu já ativei o gatilho da escassez aqui para você. Por quê? Porque eu trouxe um tema relevante para ti. Isso você fez o diagnóstico da pessoa com quem você está negociando. Exatamente. Não é isso? Por isso que começa antes. Tudo começa antes. Então, gente, é o seguinte. Se você acha que você não é um vendedor, você saiba que você, a todo tempo, você está se vendendo para alguém ou para o mundo. Principalmente em dias, hoje, onde a gente tem uma projeção, uma alavanca muito grande, né? Então, veja, eu queria só pontuar a questão do WhatsApp, que eu acho que talvez seja uma ferramenta de comunicação, de vendas, talvez a mais utilizada, acessível, né? Vamos colocar acessível, assim, né? isso. Hoje... E, assim, existem ferramentas que o dono da empresa, uma empresa de pequeno porte, muitas vezes ele não tem como gerenciar isso, se o funcionário está atendendo adequadamente, se os vendedores estão... Né, uma métrica. Né? E hoje a gente sabe que existem ferramentas que podem gerenciar isso no dia a dia do empresário, que é um CRM. Né? Isso que eu comento rapidamente. Né? Tem a ferramenta, né, de Zap. Daqui a pouco né? Claro. Então vamos lá. Moacir trazer aqui para bater um papo com a gente. Mas o que acontece? É interessante essa questão, primeiro trazer o CRM. Tá? Para quem não conhece, CRM é uma ferramenta de registro de comportamento de consumo. Tá? Ele vai ter um cadastro enfim, do cliente, endereço, contato, tudo bonitinho. Mas o que eu vejo, o grande quê da ferramenta, que é uma grande ferramenta, é que ali eu vou ter o histórico de tudo que tem registro do comportamento do cliente comigo. Comigo quando eu falo empresário. Então, assim, se você pensasse no varejo hoje, mesmo um pequeno varejo hoje, se eu fosse fazer um investimento, uma das primeiras coisas que eu faria era no CRM. Por quê? Porque ali ele vai começar a me criar histórico para tomar decisões. Vamos supor, eu tenho lá vamos pegar um exemplo, não vou fazer jabá aqui para empresas, mas eu chego numa determinada farmácia e eu chego lá, a primeira pergunta que ele faz é o quê? Me dê seu CPF. Me dê seu CPF. A partir do momento que eu registro ali, seu nome, por gentileza, Davi, Jorge, ok. Você foi lá e comprou um Sonrisal. Foi embora, seguiu sua vida. No belo dia, você volta lá e ele olha assim, seu CPF, novamente, por gentileza, diz, boa noite, seu Davi Jorge, tudo bem? Ele no CRM já está registrado. E ele fala assim, o que é que o senhor deseja? Aí você fala, eu quero comprar, sei lá, Neusadina. Você quer, tá, tudo bem. Mas, doutor Davi, o senhor sabia que a gente está com promoção no Sonrisal? É verdade. É Parece mágica, a gente sabe que aquilo acontece dessa forma, mas impacta. Muito. Impacta. E outra. E direciona você. Já chamei você pelo nome. Exatamente. Já chamei você. Então, um ponto-chave. Gente, todo mundo gosta de ouvir o seu próprio nome. Né? Na dinâmica das vendas, é o primeiro ponto, né, que se aborda. Isso. Chame as pessoas pelo nome e as escute. Perfeito. Não é isso, Paulo? Então, assim, se você vende, se você tem um negócio, deixe com que seu cliente fale. Ouça as perspectivas dele e queria que você comentasse também. Evite se contrapor ao desejo do cliente. Eu acho que é um processo que é evitar a dissonância cognitiva. E não é isso, que acontece? Tem só antes de eu entrar nisso, para terminar a questão do WhatsApp, que aí se conecta, né? O CRM. E a questão do CRM é um ponto de você ter o registro, você começa a ter histórico do teu cliente, tá? Você começa a entender o que ele está consumindo, o que ele está comprando, o que ele está deixando de comprar. Isso é importante. Não é só o que ele compra, o que ele deixa de levar. Porque a gente tem um negócio chamado de cross-selling. O que é cross-selling? Vamos lá. Se eu compro carne para o meu churrasco, por que não comprar amendoim? E por que não carvão? E por que não carvão? E por que não espetinho? E por que não sal grosso? Né? Então, o que é que eu deixo de ver nisso aí? Então, o CRM ele me dá muitos contextos. Inclusive, tempo que a pessoa deixou de consumir aquele determinado produto. Há quanto tempo ele não vem aqui?
Como é que eu volto a me conectar com o meu cliente? O CRM ele vai dizer. E a ferramenta, o API do WhatsApp, que é a ferramenta que vai ajudar a gente, inclusive, a classificar as etapas da jornada do cliente, eu vou entender. Vamos lá, você me ligou agora, através do WhatsApp, né? E aí está lá o registro. Está lá o registro que você, enfim, ou você fez alguma conversa lá comigo, foi só texto, tá? Você fez o texto. O que é que acontece ali? Inclusive, pessoal, vou até dar um recado importante que muitas pessoas esquecem. Pode parecer uma coisa boba, mas é importante. Tirem a questão temporária do WhatsApp, que ele salva as mensagens. Sim. Muitas pessoas esquecem disso. Principalmente para quem não tem algum tipo de ferramenta mais tecnológica, alguma coisa mais robusta, né? Aí a pessoa vai lá, quando eu vejo muitas vezes, ficou registrado lá a conversa do cliente, aí apagou. Apagou, lascou. Aí acabou, aí a conversa começa... E é pior, o mais agradável que tem para um cliente é você chegar assim, onde é que nós paramos? Você que tem que me dizer onde é que nós paramos. Né? Então, assim, isso é um erro brutal. Isso é um erro que a gente não pode ter. E trazendo um pouco ainda para a ferramenta, é como eu nunca deixo, eu acho que a grande sacada é essa. Primeiro, eu tenho um começo, um meio e um fim de diálogo com o cliente. Perfeito, tem que ser Velocidade, eu tenho que ser rápido no retorno com o cliente, que todo mundo, e ainda mais depois que o WhatsApp inventou 2 vezes, né, que é acelera a voz. Endoida um. Né, endoida um. Então, todo mundo quer respostas rápidas, espera respostas rápidas e espera a resposta. O pior de tudo é não dar resposta. Não dar alguma, resposta. Né? Então, atenção, você empresário, presta bem atenção, você dono de comércio, por menor ou maior que seja, responda ao seu cliente. Ele espera, nós esperamos uma resposta. Então, daqui a pouco eu vou te responder e não responde. É grave isso, né, Paulo? Ou aquela velha frase, 1 minutinho. Lascou. Esse minutinho se torna 2 horas, né? Lascou. Lascou. Então, assim, o cliente hoje ele é muito antenado, porque com a evolução que a gente teve do e-commerce, cara, tá tudo diferente. Mudou, a pegada mudou. E não só o WhatsApp, o próprio Instagram, às vezes vai lá no Instagram, faz um comentário, eu queria saber sobre isso aqui que você anunciou, e a pessoa deixa lá. Vamos passar tempo. Então, tem que ter uma pessoa ajudando nesse sentido. Eu estava dando um exemplo, inclusive, para um cliente meu, eu disse, vê só, um estagiário hoje, ele passa quanto tempo na empresa? Vamos imaginar, uma carga horária normal hoje, um estagiário, são 6 horas. 6 horas, 6 horas. Cara, dá oportunidade para uma pessoa de mercado, aliás, ela começar a iniciar no mercado, para um estagiário para estar te apoiando nisso. Ou seja, teoricamente é um investimento menor, certo. Porém, você vai dar a oportunidade da pessoa aprender, né? Ela também vai ter um recurso que às vezes ela não tem, né? E vai dar a oportunidade também de você perceber que você tem uma pessoa que pode ajudar na tua operação futuramente. Então, é um laboratório, né? Isso, é um laboratório. Então, é uma boa... E outra, pega um jovem que está na faculdade, ou seja, está antenada com as novas tecnologias. E a pessoa quer investir um tempo, disse, não, vou aprender agora esse cenário do WhatsApp, como é que funciona o Instagram. Cara, só o tempo que você investe nisso, você deixa de se preocupar em vender. Em vender, exatamente. Entendeu? Em questões operacionais. E aí você faz a conta. O quanto eu vou investir nesse estagiário para poder me ajudar nessas ferramentas, ou posso investir também numa agência? Hoje, tem uma série de agências aqui, inclusive na nossa região, que fazem esse tipo de trabalho, ajuda você a poder gerir. Aí você fala assim, poxa, isso é custo, não, isso é investimento. Porque se paga. Se paga, exatamente. Isso se paga. Então, a gente tem que ter muita consciência desse termo, dessa terminologia, dessa dicotomia, custo e investimento. Então, a gente investir numa ferramenta boa de gestão, né, num bom consultor e em estratégias de treinamento contínuo. Eu acho que isso... Plano. E ter plano, né? Agenda. Vamos lá. Fiz uma primeira jornada com o meu time. Percebo que naquela jornada que eu fiz ainda tem algumas oportunidades de evolução. E eu posso, inclusive, pontuar por pessoa. Porque pessoas são diferentes. Às vezes uma pessoa precisa mais, uma pessoa mais sisuda, precisa socializar mais, eu preciso mais de uma pegada mais... De trazer essa pessoa para socializar. Eu tenho que entender, eu acho que esse é o maior desafio do empresário, é entender que pessoas são diferentes. Exato. Tá? Pessoas são diferentes. E eu vejo muita gente perder talento. Muita gente. Quando eu vejo porque assim, não está no lugar certo. Isso. Né? Não está no lugar certo. Às vezes você vê o cara com um potencial muito grande, mas é mais introspectivo e a gente espera daquela pessoa um tato, né, de relacionamento que ela não é da característica da sua personalidade. Mas muitas vezes ela tem um tino para trabalhar com essa parte de gestão interna. Administração de vendas. Exato. E aí você quer daquela pessoa aquilo que ela não pode te dar. Né? Então, atenção empresário, atenção você. Aprenda a ler as pessoas. Ou aprenda não, então delegue. Não é isso, Paulo? Se você não delegue, porque vale a pena. Eu fiz uma especialização, Davi,
E aí, muitas vezes, quando eu apresento lá o meu currículo, né? Eu sou administrador de formação, fiz marketing e vendas, uma pós em marketing e vendas, fiz uma pós também em controladoria, contabilidade e auditoria. E fiz uma especialização em analista comportamental. Aí você fala, Perfeito. cara, que negócio louco isso, né? Aí muita gente pergunta assim, aí fala assim, isso ali foi um divisor de águas para mim. Inclusive eu como líder, na época da empresa. Foi um divisor de águas. Por quê? Porque eu achava que as pessoas eram como eram, né? A partir do momento que eu fazia um movimento coletivo, de informação, inclusive. Eu comecei a entender que cada pessoa tem que treinar diferente. Cara, eu tive um ganho absurdo nesse negócio na época do meu time. E outra, eu criei um sentido de pertencer. Isso é uma coisa importante. Essa questão do pertencimento é incrível. Viu? Se você souber lidar, o time vai. Vai. Eu criei um sentido de pertencimento com o time. Eles perceberam, eu sabia o sonho de cada colaborador meu. Sabia o sonho de cada colaborador do meu time. Porque quando eu vinha para o time, eu disse, vamos traçar esse plano para você conquistar seu sonho. Então, assim, dá trabalho. Gente, dá trabalho. Mas eu comecei a entender a questão de comportamento. Vou dar um exemplo bem simples. Eu estava num treinamento numa empresa que eu dou consultoria. E estava lá, do nada, tinha uma menina que era mais recatada, mais na dela. E no treinamento comportamental, as pessoas começaram a julgar. Eu percebi as pessoas julgando. Aí eu disse, é a hora agora de eu entrar. Eu tenho que fazer uma intervenção para preservá-la. Por quê? Porque ela cada vez mais ficou mais retraída. Cada vez ela ia ficar mais. E aí eu comecei a fazer perguntas comportamentais para ela, para entender se ela era analítica. Porque a analítica tem essa característica. A pessoa analítica ela tem mais essa característica de quê? De ser mais na dela. Também é o amigo mais leal. Vê que negócio interessante. E eu falei dessa questão de amigo mais leal. Eu disse, vem cá, minha gente. Vocês preferem uma pessoa que seja a mais gente boa, mais simpática, né? Ou a mais leal, ou aquela que é mais requintada, mas também vai ser o amigo mais leal que você já teve. Eu disse, por quê? Eu expliquei o porquê da característica comportamental daquela menina. Pronto. Acabou. Ali acabou a barreira ela conseguiu. Isso. E ela ganhou força. Ganhou força e assumir os seus potenciais. Isso. Então, assim, perfeito. Mas aí tem que ter a pessoa para intervir nessa situação. E aí entra a questão da importância da ciência, que hoje um consultor de vendas, Sim. ele tem esse aspecto abrangente do conhecimento de pessoas, Sim. do conhecimento da neuropsicologia. Então a gente vê que a ciência das vendas ela é bem ampla. Muito ampla. Mas aí eu entro na questão do dia a dia hoje. Todos nós somos vendedores? Boa pergunta. Desde que a gente queira, né? Porque assim, e passa a acreditar que sim. E treine muito. O que é que acontece? Vamos supor, a gente está conversando aqui. Como é o nome do rapazinho ali? É o Vinícius. Vinícius. Perigoso. Vinícius. A gente está aqui conversando, né? Não vou falar nem tanto com assim, porque já está mais em casa, mas ali, vamos lá. A partir do momento que eu estou falando sobre esse tema, eu estou me vendendo para ele. Perfeito. Então, assim, se eu trago algo que ele se conectou com a informação, ele já olhou para mim ali, só pelo chamar o nome dele. Tá vendo que negócio importantíssimo. O nome é marcante. É poderoso. Aí, Vinícius. E aí o que acontece? A gente está falando agora de um tema aqui que ele pode estar olhando e dizer, cara, me conectei com esse tema. Eu já estou vendendo para ele. A comunicação é isso, a venda é isso, essa troca. Não necessariamente eu preciso ser remunerado por isso. É uma troca, vendas é uma troca. Perfeito. Eu estava num treinamento essa semana num cliente meu, e eu falei assim, teve uma hora que eu falei, pessoal, tá todo mundo calado. Eu fiz uma pergunta e todo mundo continuou calado. Eu disse, vocês estão tendo a melhor oportunidade do momento que vocês vivem de vender a imagem de vocês para empresas, para os donos da empresa, que estão aqui. A gente está fechado numa sala onde está todo mundo calado. Quem falar vai se destacar para ela. Perfeito. E ela vai começar a perceber, inclusive, como uma possível liderança futura Iniciativa. Da empresa. Iniciativa. Esse é o ponto-chave. Perfeito. Iniciativa. Todo mundo pode. Vendas é método. Todo mundo pode vender. Venda é ciência. E ciência. O que é que acontece? A questão da ciência, Davi, trazendo um pouco desse processo todo, desde que eu tenha compreensão do passo a passo de cada coisa, eu tenho compreensão de cada pessoa é diferente uma da outra. Sim. Tá? E que eu entendo quem eu vou estabelecer um diálogo de negócio. Ponto. Acabou-se. E ter as ferramentas certas, porque eu preciso de ferramenta. E aí, para ir trazendo um pouco do contexto do mentor do consultor, é isso. Ele faz você perceber tudo isso, através, obviamente, de um planejamento bem estruturado. Que tem que ter um plano. Tudo tem que ter plano. Não adianta assim, é legal, é bonito. Eu costumo dizer também o seguinte, muitas vezes eu digo, pessoal, se a gente não praticar esse conteúdo que eu estou dando aqui para vocês,
só vai ser um bom tema. A partir de amanhã. Aí eu acabo o tema, eu chamo o gestor. Vem cá, vamos conversar aqui antes. Acabou já o treinamento? Vamos bater um papo, porque o momento é agora. É igual o time de futebol, quando acontece muitas vezes, o treinador fica no meio do campo agora, da virada de um tempo para outro. Né? Eu disse, a conversa é agora. Eu disse, por quê? Amanhã, no cafezinho, e tem que ter o cafezinho do líder com o liderado. No cafezinho do liderado, vem cá, Paulo não está aqui. Como é que foi? O que é que vocês acharam ontem? Porque às vezes vão falar na minha frente, vão respeitar a presença, né? Mas vem cá, o que fez a diferença? Tá, fez a diferença em quê? Tá, beleza. O que tu acha que vai mudar na tua atitude aqui no negócio? Isso é a diferença. Perfeito. Agora, se não tiver o cafezinho... Tem que ter. Tem que ter o cafezinho. Perfeito. Você falou a questão do nome. Eu lembrei aqui de uma passagem do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Acho que é Dale Carnegie. Isso. É isso, né? É. Rapaz, tem no finalzinho lá uma passagem que ele fala assim: nós tínhamos uma entrega de trilhos de trem, uma entrega absurda, e aí o dono da empresa disse assim, a gente não vai conseguir. E aí delegou a ele a função de tentar fazer com que essa entrega fosse feita. E ele foi lá, como ele tinha uma habilidade, ele narra assim, eu tenho uma habilidade muito grande de decorar os nomes das pessoas e características de cada uma. O nome do filho. E aí ele chegou de um por um na empresa, e eles não iam ter remuneração nada mais, que a empresa não tinha condições. E aí ele, por essa habilidade de chamar as pessoas pelo nome, de ouvi-las, ele conseguiu fazer com que a entrega fosse feita, foi promovido a CEO da empresa, enfim. E ele fala, o que foi que você fez? Apenas eu ouvi as pessoas. Exatamente. Cheguei às pessoas, é isso aí. Palmas para ele. Né? Aí foi impressionante, isso me marcou muito. Ele disse, apenas eu ouvi as pessoas. Não é? Muitas vezes, gente, isso eu exerço de fato, eu escuto. Minha empresa não é tão grande, empresa pequena, mas eu tento escutar as pessoas, né? Nas suas fragilidades, nas suas limitações, até para a gente saber até que ponto aquela pessoa pode ir. Né? Muitas vezes a gente está exaurindo ou subestimando a capacidade das pessoas. Né? Então a gente tem que prestar atenção e ter esse sentimento que pessoas são pessoas. Pessoas não são coisas. A gente vai, venha para cá que ela vai... Né? A gente tem que ter essa sensibilidade. Paulo, para a gente caminhar aqui para um... O papo está excelente. Mas eu queria que você falasse aqui quem hoje no dia a dia, a gente tem uma infinidade de MEIs, de profissionais autônomos, de profissionais que estão aí no mercado, né, vendendo seus produtos. Quem hoje pode utilizar essas ferramentas de venda? E onde é que a gente encontra? Tem conteúdo na internet? Me fala aí. Tipo assim, um mototaxista, uma pessoa que vende din, aquela pessoa que vende refeição, ela pode exercer, ela pode utilizar essas ferramentas de venda no dia a dia? Muitas. Assim, hoje, a gente diz que a gente tem obesidade intelectual por tanto conteúdo que tem. Muita coisa. A gente se perde mesmo. E é interessante como tem muita hoje, é ofertado muito tipo de curso, muita coisa, e a pessoa sai comprando. E não faz nenhum. E não faz nenhum, então, é uma desgraça. Isso vem, eu me deparo muito com empresário, inclusive de pequeno porte, médio porte, e falo assim, cara, eu comprei aquele curso, mas eu não fiz. Não adiantou. Então, assim, a primeira coisa que tem um livro que eu gosto muito, eu acho que salvo engano, é o Essencialista. Salvo engano o nome do livro. O Essencialismo é o Essencialista. Que ele fala o seguinte, o que é que vem primeiro? Eu tenho que ter essa noção. O que é que vem primeiro? O que é que eu vou fazer primeiro? Então, assim, o primeiro ponto que eu tenho que saber sobre vendas, eu tenho que saber o fundamento. Eu tenho que saber que venda... isso é muito legal, porque nessa jornada que a gente está aprendendo muito, né, nessa jornada de consultoria e de mentorias, que às vezes eu pergunto, o que é venda para você? Eu disse, venda é você pagar por algo que eu entrego. Não. O que é venda? Aí eu fico provocando, né? Venda. Eu disse, venda é você fazer uma pergunta para você e você entender que aquilo ali é relevante para você ou não. Isso é venda. Isso é venda. Só isso. Então, assim, e como é que eu faria? A dica que eu daria aí para o pequeno empresário, assim, para o vendedor, dizer assim, primeiro entenda como é que você é relevante para o seu cliente. É o ponto de partida. Como é que eu posso ser relevante para você? Perfeito. E quais diferenciais que eu tenho? O que é que eu tenho que eu posso ofertar? E, não menos importante, o que eu não tenho. Perfeito. Tá? Muito importante. Gente, é o seguinte, a gente vive num mundo onde a gente se vende a todo instante. Sim. Muitas vezes o profissional ele presta um serviço, profissional que coloca um eletricista, um autônomo.
E muitas vezes ele vai lá, ele faz o trabalho dele e depois ele quer saber se ficou bom. Né? Então, isso é o básico, né, Paulo? A venda e o pós-venda. Eu posso dar um exemplo que eu Fica passei, à vontade. inclusive, com uma pessoa que eu criei uma amizade sensacional lá. Tá, você sabe, eu passei por reforma, acho que eu comentei. E aí eu virei para ele, eu gostei tanto dele, eu disse, eu vou dar vou tentar passar um conhecimento para ele, para ver se ele pega. Eu falei, vem cá, estamos no nosso primeiro dia de obra aqui. Né? O que eu recomendaria para o senhor? Vou dar dica para o senhor, se o senhor utiliza se quiser, aquela história, estou dando uma ferramenta para você. Imagina se você chegasse aqui no primeiro dia da nossa obra, né? E você virasse assim para mim, assim, me apresenta o projeto. Aí, tudo bem, o engenheiro vai estar apresentando o projeto junto com o que eu não tenho, até porque eu não tenho essa habilidade. Ele vai dizer, ó, a gente vai fazer isso, vai mexer nisso aqui, vai fazer aquela escada, vai tirar isso aqui, vai colocar isso aqui. E você anotar os pontos mais importantes. E guarda. É um chamado checklist. Eu guardo aquele papel. Passa-se a obra toda, segue em frente. Chega no final, isso é normalmente coincidência ou não, sempre a obra acaba na sexta. Não sei porque é uma coincidência. É a Lady Murphy. Né? Ela acaba na sexta. E aí ele fala assim, aí vem para acertar já para fazer o acerto final. Ele dizia assim, Paulo, eu não venho hoje não, eu venho amanhã. Aí ele pode vir até de bermuda, toma um banho, vem, tranquilo. Chega lá e diz, ó, antes de você acertar comigo, eu quero dar uma volta na obra e eu quero só confirmar aqui o que foi entregue do checklist. Eu falar aqui, foi entregue isso, foi entregue isso, foi entregue isso, foi entregue isso. No papel pode ser no papel de pão. Mas está lá. Mas está lá. Diz assim, ao final, diz assim, tá entregue, tá entregue. Carimba aqui, dá um bicho aqui só para mim saber. Só isso. Então você acha que esse cara o ticket dele ia subir? Você acha que ele ia ter demanda? Claro. Já demonstrava que ele planejou e entregou aquilo que ele... O compromisso que ele... O que ele percebeu... Ele assumiu. Ele entregou e está assinado. Velho. Irmão, isso aí, ele ia ser o cara na função dele. E o ticket dele sobe, porque as pessoas percebem esse valor. Claro. Profissionalismo. Então, gente, o assunto tá maravilhoso. Isso aí tem gosto de quero mais. Gosto de quero mais. Vamos voltar aqui. Porque é um assunto imenso. A gente mexe com infinidade de outros assuntos, Paulo. Então, assim, de antemão, a gente já fica aqui o compromisso de a gente voltar. A gente fazer um parte 2. Pode fazer uma provocação, pessoal? Pode, tá? Claro. Quem gostou, coloca lá no chat. Eu quero mais. Porque a gente vai entender realmente que foi relevante. Que foi relevante, né? Perfeito. E, gente, é um tema leve, mas é um tema muito importante. Sim. Né? Qualquer vendedor, nos dias de hoje, ele tem que ter um mínimo de conhecimento de venda, de gestão. Né? A gente falou da parte introdutória do treinamento, sim, de como gerenciar, de como vender de forma eletrônica, né? De algumas ferramentas que vão nos ajudar bastante nessa jornada. E o Paulo falou de uma questão essencial, que é planejamento. Se você planejou, você entregou, você tem credibilidade, né? Você mede. Mede, exatamente. Porque planejou, você viu o que fez, o que deu certo, não deu certo, você mediu e roda de novo. Perfeito. Que a gente chama de PDCA, e roda de novo. Perfeito. E vai rodando de novo. Gente, tema maravilhoso. Né? Deixa aí no comentário, eu quero mais. Paulo vai voltar aqui, eu queria agradecer, Paulo. Uma conversa maravilhosa, produtiva e muito, mas muito agradável. Então, acho que todo mundo, hoje, todo mundo que tem uma pequena noção do mundo que a gente vive, se identificou com o que a gente falou aqui. Né? E o Paulo demonstrou muito conhecimento, né? Um assunto que ele lida no dia a dia. Então, isso é muito bom, Paulo. Então, assim, fica aqui o convite, vamos voltar. Tá de pé, que tá Queria tudo te agradecer a presença e dizer que foi um prazer maravilhoso estar aqui com prazer, não, né? Satisfação, né? Esse prazer, né? Não é prazer, não pode ser. Satisfação receber você aqui e deixar aqui o convite para o teu retorno. Que é isso, tá certo? Amigo. Eu que agradeço o convite. Fica à vontade aqui. Aí para suas palavras finais. Davi Jorge, está aqui um presente para você. Ah, rapaz, aqui a caneca, né? Isso. Caneca que obrigado também pelo tá presente. Aqui, ó, gente, tá aqui vai ser utilizada com todo carinho, tá certo? Isso aqui é muito bom, água isso, sempre a água é bom. É bom, hidrata e faz bem, não faz mal. Faz bem, é verdade. Beleza? Forte abraço para você que nos assistiu. Espero contar com vocês na próxima. Não esqueça de se inscrever. Clica no se inscrever aí, aperta no sininho das notificações e até a próxima. E eu vou deixar para você, sabe o quê? Forte abraço. Até a próxima.